A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Daniele Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Programa do Trabalhador. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador. Todos os sábados, de 6 às 7 da manhã, estamos nesse horário. Consequência também de um programa especial sobre pandemia coronavírus, no comando do Dr. Mário Kertz, sempre das 7 da manhã, mas reprisado aos domingos às 18 horas. Eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog que é o blog do programa do Trabalhador. Lá tem colunistas como a Denise Carneiro, o Antônio Jair, o Radiovaldo Costa, como também o José Benigno. Você vai conhecer grandes e grandes histórias. Tem ainda também o Alisson Mustafa, que é do Simpro, né? E outros colunistas que vão estar com a gente também no blog do trabalhador.com.br. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertz. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Abraçando aqui no início a turma dos aprovados cursos. Atenção, alunos que vão fazer o Enem. Os aprovados cursos liberou 10 bolsas de estudos parciais para você se preparar para o Enem, com aulas ao vivo todos os dias. Qualquer aluno de qualquer parte do Brasil pode fazer. Corre lá e acessa o www.osaprovadoscursos.com.br, ou então entra no zap aí, o 7141011918. Um abraço à turma dos aprovados cursos. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone é o 982343278, 982343278. ID Idiomas fica em Vilas do Atlântico. Aqui um abraço ao amigo Filinto, Dona Wanda, todos ali no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, você entre os melhores. Eu falei Colégio Apoio, fica em Vilas do Atlântico, ligue 33790191, 33790191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Também para a Confip, que é a assessoria contábil, ligue para o nosso amigo André Campos, no 7133344345, 7133344345. Tem a melhor assessoria contábil na Confip, que fica ali na Vasco da Gama. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar, ali em Vilas do Atlântico. pettep.com.br é o site para você acessar e ficar sabendo de tudo. Ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Abraçando aqui a veterinária Cila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos ali na Pet Tep em Vilas.
Epic é inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic formando fluentes em inglês. 33461045, 33461045. Epic fica na Pituba. A sua voz e a sua vez, no programa do trabalhador. No programa do Trabalhador, vou destacar os sindicatos metalúrgicos de Camaçari, mais uma vez conversar com o presidente Júlio Bonfim. E eu lembro que o Sindicato dos Metalúrgicos garantiu, em negociação com o Complexo Ford, o emprego de 1.600 trabalhadores do setor operacional, que entra então em layoff por 90 dias com pagamento do salário líquido para todos os graus. Essa matéria também está no blog do trabalhador.com.br e é com o presidente Júlio Bonfim que vamos conversar. Inclusive, essa gravação está no Facebook do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e ele fala do dia dessa negociação, também até destacando o horário ali que ele está passando para todos os filiados, os associados dos sindicatos metalúrgicos, mais uma grande conquista do Sindicato dos Metalúrgicos no momento bem complicado que está vivendo aí, não só o Brasil, mas todo mundo em relação a essa pandemia de coronavírus para a segurança do trabalho. Júlio Bonfim aqui no programa do Trabalhador. Bom dia, companheiros e companheiras, aqui quem fala é Júlio Bonfim, presidente do Sindicato Metalúrgico de Camaçari. Hoje é dia 16/7 de 2020. Às 7h33 da manhã, venho aqui trazer algumas posições em relação às negociações junto aos sindicatos metalúrgicos de Camaçari e a Ford. Eu estou responsável como presidente do Sindicato Metalúrgico nas negociações, desde o início. Tenho sido muito claro com os companheiros e companheiras. Queria eu estar fazendo uma assembleia na porta da fábrica, mas por questões de segurança, questões referentes às liberações que é dado pelo governo municipal e estadual, estamos impedidos de fazer aglomerações e com isso estamos vindo aqui trazer algumas diretrizes, alguns encaminhamentos, alguns aconselhamentos e posições que o sindicato tem tido, que eu tenho tido na mesa de negociação, encaminhado junto com todos os companheiros. Tivemos a nossa posição no início de março, uma das primeiras empresas que tomaram a posição de suspensão das atividades de contrato de trabalho por intervenção por parte do sindicato, e agora vemos com mais informações e mais posições para garantir emprego, mas principalmente a saúde do trabalhador. Estamos aí com a economia estagnada, problemas seríssimos na questão da economia, não só nacional como mundial. O setor automobilístico está em uma crise muito grande, decorrente a toda essa paralisação econômica, mas com isso estamos tomando algumas decisões importantes para, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e depois garantir também a condição financeira e de benefícios que foram conquistados por esse sindicato. Estamos aí com um problema seríssimo em relação ao que foi feito do programa da medida provisória feita pelo governo Bolsonaro, vários pagamentos errados. Se não fosse o acordo coletivo do sindicato, que daria a condição de equilíbrio de pagamento líquido do salário do trabalhador, estaremos numa situação muito crítica, onde o governo Bolsonaro até renovou agora, por mais 30 dias, os descontos que podem chegar até 70% do seu salário, mas com a intervenção do sindicato, muitos trabalhadores receberam o salário líquido e houve algumas parcelas de 5, 10, 15, 20 a 25%, dependendo do seu nível de grau salarial. Com isso, tivemos uma negociação com a Ford e, novamente, graças ao nosso acordo assinado no início desse ano, garantindo a estabilidade de 4 anos, estamos conseguindo evitar um massacre que poderia estar acontecendo nessa fábrica de mais de 1.600 demitidos. Temos uma posição aqui a informar todos os companheiros, uma situação séria, importante, mas que eu peço tranquilidade. Temos um acordo coletivo de estabilidade coletiva para toda a fábrica, mas a Ford anuncia a necessidade de afastamento de mais 1.600 trabalhadores, por um período que nós exigimos de 90 dias. Então estamos trocando a medida provisória pelo layoff, aonde o trabalhador vai ficar do mesmo jeito em casa. Primeiro ponto, porque o Senai, onde tem o curso de qualificação, não está aceitando atividade com alunos em sala de aula. Então vai ser feito virtualmente na sua residência. Então esse layoff vai ser 1.600 trabalhadores, 1.000 trabalhadores Ford, 600 trabalhadores de autopeças. Por que
a opção do layoff. Primeiro ponto, o valor praticado da Bolsa Qualificação é de R$ 1.813. Segundo, não vai haver mais corte, mesmo que foi um excelente acordo que o sindicato fez, mas melhoramos mais ainda. O valor vai ser líquido para todos os graus, 62, 63, 64, 65 e 66. Então, seu valor líquido salarial está garantido. Já temos a experiência de layoff de 2016, quando houve o fim do terceiro turno, e novamente estamos hoje aqui retornando com layoff, só com condições diferenciadas. Como esse governo é muito atrapalhado, né, beneficia os banqueiros com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mas no máximo direciona para os trabalhadores, para fundo de qualificação ou bolsa qualificação, que no máximo ele gastou em torno de 4 bilhões, nós criamos também um termo de segurança. Caso esse governo atrapalhado venha pagar o valor da Bolsa Qualificação, que é de R$ 1.813, errado. Um exemplo, você tem o valor salarial do grau 62 de 3.382. Isso é o bruto. Teve todos os descontos, que esse valor é referente ao STEP 11, 3.386. Teve todos os descontos, que aí tem que ter a base de desconto, por quê? Porque é uma ajuda compensatória. Com isso, o seu líquido é R$ 2.848,29. O governo vai pagar. Não é prêmio, não é um presente. É a obrigação, porque sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está lá. Bilhões e bilhões para os trabalhadores. Esse fundo vai pagar os seus R$ 1.813, que é referente à Bolsa Qualificação. E a ajuda compensatória da empresa vai ser R$ 1.035. R$ 1.035,26, que somando os dois vai dar os seus R$ 2.848. Caso o governo atrapalhado de Bolsonaro não pague aquilo que é devido dos 1.813, pague R$ 1.000, a empresa, nesse termo que está no acordo do sindicato, será obrigado a pagar os outros R$ 813 para a somatória dos dois dar o seu líquido. Então, independendo do seu ser grau 62, se você é grau 62, 63, 64, 65 ou 66, todo o seu valor salarial líquido vai ser garantido. Como foi no layoff de 2016, por ser um layoff, o ticket de alimentação ele fica suspenso. Então não vai ter o crédito do ticket alimentação. Uma coisa importante, como o curso vai ser feito na residência, tem que ter 60 horas semanais e 180 horas nesses 90 dias. Prazo de retorno, 1º de novembro de 2020. Então já tem data de retorno, 1º de novembro de 2020. Se acontecer alguma coisa extraordinária, antes, no mês de outubro, viremos de novo para passar algumas informações para os companheiros. Mas o prazo de retorno é 1º de novembro, com 90 dias de suspensão para 1.600 trabalhadores. Vai ser tudo no terceiro turno? Não. Vai dividir em 3 partes. 333 no primeiro turno, isso para a Ford que tem 1.000 trabalhadores, 333 no segundo, 333 no terceiro. A empresa vai comunicar a esses trabalhadores que estão já em suspensão de contrato de trabalho do primeiro turno, que tem 333 que vão se afastar lá, e também os demais do segundo e do terceiro turno que já estão ainda na fábrica com hora reduzida. Então vai ser comunicado para esses trabalhadores que eles estarão em layoff nesse prazo, com retorno para 1º de novembro, com o seu líquido total garantido, sem nenhum desconto do líquido, para qualquer grau, 62, 63, 64 e 66. Uma outra coisa importante, por o curso ser na residência online, o sindicato garantiu também R$ 60 de ajuda para pagamento de internet. A gente sabe aí que um pacote básico, para quem não tem internet, possa solicitar um pacote de 5 megas, aí, 5 gigas, não sei agora, sou meio ruim de giga ou mega, 5 gigas ou 5 megas, o trabalhador vai ter condições de pagar esse valor nesse período de 90 dias, até porque é uma atividade da empresa. Se você já tem internet, esses R$ 60 vai ajudar para bater o que você já paga mensal de internet. Vamos ver alguns pontos aqui. Os funcionários pessoas jurídicas e aposentado, nós temos alguns funcionários que têm algumas empresas abertas, outros que tiveram empresas abertas, e o governo vai identificar que esse funcionário não vai receber porque é pessoa jurídica ou porque já é aposentado. O que é que vai acontecer com isso?
ele vai deixar de receber ajuda, a Bolsa Qualificação. Então, os 1.803 ele não vai receber. Já colocamos um termo no acordo que, a partir do momento que ele não recebe esse valor, a empresa é obrigada a pagar a Bolsa Qualificação do governo, que deixou de pagar, e a ajuda compensatória. Então, as duas coisas será paga pela empresa, daquilo que o governo deixou de pagar, e também a ajuda compensatória que a empresa irá complementar no salário líquido do trabalhador. Importante, o curso, mesmo sendo curso, esse programa que é feito pelo Senai de qualificação, feito em residência, o trabalhador vai ter por obrigação cumprir a frequência mínima de 75%. Se ele não cumprir, é a mesma coisa que estivesse dentro do Senai. Se ele não cumprir os 75%, ele perde a ajuda compensatória daquele mês. Então é muito importante isso. Uma outra coisa importante, estamos com algumas outras discussões com a Ford. Que discussões são essas? Vai ter um programa de demissão voluntária aberto nesse período. Tem valor, sindicato? Não. Os valores que o sindicato colocaram foram rejeitados pela Ford, os valores que a Ford colocou foram rejeitados pelo sindicato, então entrou em um impasse. Eu solicitei à empresa, além da questão do valor, uma proposta que foi a questão também do veículo. Um carro ser dado junto com um valor que seria discutido. Mas vou deixar claro aqui, tanto o carro como o valor estão em grande interrogação, não tem nada certo. Então, boatos estão já saindo aí de valores, boatos estão saindo aí que já está certo o carro, não tem nada certo. Nem valor e nem se o veículo vai ser dado vírgula, né? Pago aos trabalhadores no programa de demissão voluntária. Então, a proposta do sindicato é valor mais carro. O sindicato colocou valores na mesa. Não vou colocar o valor aqui porque pode criar uma especulação desnecessária, como até porque a empresa não aceitou o valor. E tanto o carro como o valor foram negados, estamos ainda em negociação. Então não tem nada certo em relação a esses dois pontos e continuamos em negociação para podermos aplicar ou comunicar a todos os trabalhadores um PDV que venha a ser um PDV interessante, diferenciado aqui no Complexo Ford Camaçari. Então, companheiros, é importante esses pontos serem colocados para vocês. Nós estamos nessa briga em relação à questão da empregabilidade, logicamente muito mais ainda em relação à questão da segurança do trabalhador, da saúde do trabalhador, e tudo isso a gente vem brigando desde o início do processo da pandemia, desde o início quando foi feito essas discussões em relação à questão do coronavírus, e nós estamos empenhados aqui em garantir a empregabilidade, mas antes de tudo a saúde do trabalhador. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação de toda a direção do sindicato. Temos um ponto também interessante em relação à questão do Senai, que existe um cadastro de documentação, que esse cadastro de documentação é entregue ao trabalhador, que seria entregue no Ministério do Trabalho, que agora é Superintendência Geral do Trabalho e agora é Ministério da Economia. Quem vai estar responsável de entregar toda essa documentação e cadastrar não será mais o empregado, será a empresa. Também isso a gente colocou para evitar qualquer tipo de aglomeração, exposição sua na rua, com a possibilidade de você poder ser contaminado pelo coronavírus. Então, da mesma forma que a gente está sendo precavido em não fazer assembleia para não expor o trabalhador e fazer um vídeo desse informativo, da mesma forma nós também estamos nos tentando criar situações de segurança para que o trabalhador não se exponha em altos volumes de pessoas, seja para fazer cadastro do Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, e do mesmo tempo evitar que vá na Caixa Econômica fazer qualquer tipo de cadastro. Quem vai fazer tudo isso será a empresa. Essa é uma das preocupações que nós temos tido e estamos tendo cada dia mais em relação a esse processo de pandemia. Pedimos a Deus que isso passe logo, pedimos a Deus que isso regularize, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, que haja logo uma vacina, que aí essa vacina seja a regularização de tudo isso, que as coisas venham se normalizar, mas precisamos com essas ações, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e, segundo, garantir os benefícios e salários dos trabalhadores.
tivemos uma notícia muito ruim agora, uma montadora que os trabalhadores vieram da suspensão de contrato de trabalho foram desligados, mais de 360 trabalhadores desligados, demissões na Alto Metal de São Paulo. Estamos nessa briga, graças a Deus conseguimos discutir esse acordo de estabilidade coletiva de todos os trabalhadores do Complexo Ford. Essa ação que nós estamos tomando agora no Complexo Ford vai ser estendida para as autopeças fora do complexo, que também estão passando o mesmo processo de dificuldades, mas estamos preocupados com essa questão da saúde versus emprego. Temos aí a Volkswagen e a GM em layoff, mas o layoff deles lá estão diferente, estão com desconto de 35% em tudo, desde PLR, salários, benefícios, tudo deles estão descontando 35%. Esse é o layoff deles. E aqui nós estamos garantindo o layoff que você vai receber 100% do seu líquido, independente agora, não existe mais nenhum desconto em relação ao líquido, independente do seu grau. Se você é 62, é 100% do seu líquido. Se é 63, 100% do seu líquido. Se é 64, 100%, 65, 100% e 66, 100%. Esse layoff é para o mensalista operacional. O administrativo não está incluso nesse layoff. E pedimos a importância da sindicalização e da unidade dos trabalhadores, que hoje nós temos aí quase 90%, eu creio, dos trabalhadores no Complexo Ford sindicalizados. Esse sindicato, eu e toda a direção, temos mostrado não um simples trabalho, não um trabalho que tem sido referência no Brasil, até fora do Brasil, mas um trabalho de excelência. Esse sindicato, vocês e nós, que somos todos nós trabalhadores, temos que valorizar, porque essa luta que nós estamos fazendo aqui em Camaçari, hoje, é referência no Brasil. E nós temos que valorizar esse sindicato e fortalecer com sua sindicalização. A luta de todos nós está refletindo nessas grandes conquistas e garantias, principalmente de empregos, num momento extremamente crítico financeiro nesse país. E é com a nossa luta, com a nossa unidade que nós vamos vencer. Então, forte abraço, fique com Deus, estamos juntos e vamos à luta. E com vitória, em nome de Jesus. Então, destaquei mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Programa do Trabalhador. A partir de agora, conversar com a turma do Simpro, Sindicato dos Professores do Estado da Bahia. Aqui eu abraço a todos os coordenadores, todos os filiados aí desse sindicato. E vou receber o coordenador-geral, Alisson Mustafa, em mais um programa conosco. Grande abraço a você, Alisson. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Bom dia, professoras e professoras da rede privada de ensino no Estado da Bahia, mas professoras e professores de modo geral. Bom dia, companheiros do Simpro. A gente está aqui mais uma vez nesse sábado, dia 18 de julho, para poder dar a nossa contribuição aqui no Programa do Trabalhador. Ontem houve uma carreata de donos de escolas em favor do retorno às atividades presenciais, cobrando dos gestores públicos sobre os protocolos para a liberação do funcionamento das escolas. O Simpro Bahia já se posicionou sobre essa questão, mas o que você poderia dizer a respeito dessa pressão para o retorno das aulas presenciais, hein, Alisson? Bem, Ranieri, é óbvio que cabe numa democracia cada um se manifestar por aquilo que julga mais correto, né? Desde que, obviamente, essa manifestação não ofenda direitos dos outros, não há problema de que os gestores das escolas se manifestem a esse respeito. O problema para mim não é esse. O problema que já foi aqui apresentado pelo Simpro algumas vezes é de que os protocolos, o desenvolvimento dos protocolos, o debate acerca da questão do retorno não tem contado com a participação daqueles que representam os trabalhadores. Então eu vi ontem, claro, porque foi notícia, circulou, de que representantes de escolas fizeram protesto na governadoria, lá no centro administrativo, para pressionar o governador, mas também pressionaram o prefeito. Depois vi até o posicionamento especificamente do prefeito de Salvador. É óbvio que a gente fala para um sindicato que é na Bahia toda. Salvador é a sua capital, a cidade mais populosa, e de qualquer forma a posição do prefeito tem um impacto naquilo que a gente observa sobre a situação. E devo dizer que foi uma posição bastante prudente, avisando que em agosto não há condições de se retornar
e de que só a partir de setembro se pensará alguma coisa, e ainda assim dependendo de como ocorrerão as coisas a partir dos protocolos de reabertura de outros setores da economia. Achei uma fala prudente e vai, obviamente, na linha da prudência que a gente também está cobrando aqui, da prudência e da responsabilidade. Então, os gestores, obviamente, podem se manifestar, devem até manifestar quais são os seus interesses aí no momento, e é bom que fica claro também, né, muitas vezes, quem está do lado de quem. Nós não estamos nesse momento pensando em dinheiro, lucro ou algo que o valha. Sabemos que as escolas precisam ter condições de se manter, isso é óbvio, já defendemos isto aqui, temos plena consciência disso, mas temos um posicionamento que é muito firme de defesa primeiramente da vida. Então a gente continua com essa mesma manifestação. Você falou que nós já nos pronunciamos a esse respeito, é verdade, tanto aqui no programa quanto nas notas que a gente publica no nosso site, nas nossas redes sociais, nós já nos manifestamos firmemente a esse respeito. Somos contra qualquer retorno apressado, porque o que está em jogo não é meramente a questão da sobrevivência econômica, nem das próprias escolas, nem dos trabalhadores. É a sobrevivência de fato, é a questão da vida, é a questão da saúde. A gente continua com esta mesma compreensão. Enquanto não tivermos clareza de que está havendo uma queda significativa e duradoura de contágio e de mortes, a gente não tem como pensar em retorno de uma atividade como a de educação. Então a nossa posição é muito clara com relação a isso. Se eles se manifestam e têm direito na democracia, nós também temos nos manifestado e vamos continuar nos manifestando caso compreendamos que aos professores foi deixado apenas o papel de cumprir aquilo que gestores públicos ou donos de escola definiram e que se a gente entender que a volta ao trabalho é, na verdade, colocar todo mundo numa rota de abate, de possibilidade de adoecimento e de morte. Então a gente tem essa posição muito firmemente colocada, continuamos com essa posição, mas compreendemos esse movimento como natural, não é? Eles têm lá os interesses deles, nós temos os nossos, e o nosso interesse primordial nesse momento é a defesa da vida, é a defesa da saúde dos trabalhadores, que já anda muito abalada sob o aspecto psicológico por tudo que tem acontecido ao longo dessa pandemia, né? Então a gente tem posições muito, muito claras para a sociedade. Entrevistando o Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro Bahia. Você falou sobre as escolas que não têm respeitado o que a MP 936 estabelecia. E agora a lei que foi nascida dela, né? Quais têm sido as queixas a esse respeito, Alisson Mustafa? É isso, né? A medida provisória 936, né, que instituiu um benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda, que tinha lá uma série de defeitos, uma série de falhas na nossa visão como movimento sindical, mas que trouxe também algumas possibilidades aí de se remediar minimamente a situação dos trabalhadores em geral. A gente tem críticas, por exemplo, porque não havia, por exemplo, na legislação uma trava, uma obrigação de exposição de contas das empresas para se estabelecer a real necessidade daquela empresa ou daquele setor fazer uso da medida provisória, reduzindo jornada e salário ou suspendendo o contrato de trabalho dos seus trabalhadores. Por que eu digo isso, né? Porque a gente tem a compreensão de que alguns setores e algumas empresas de diversos setores não tinham a real necessidade, apesar da crise, de fazer uso disso, e ao fazerem uso disso, reduziram o seu custo e aumentaram, ampliaram suas margens de lucro, que a gente compreende que não é momento para isso, né? Sobretudo com redução de salário, redução de direitos dos trabalhadores. Então a gente achava que a medida ela tinha lá alguns aspectos importantes, se bem utilizada, se dentro de regras mais endurecidas, onde ficasse evidente que aquele setor ou aquela empresa, diante de um abalo significativo nas suas receitas, precisava fazer uso daquele instrumento. Mas isso não estava estabelecido. De todo modo, essa medida provisória 936, que a gente falou muito com a nossa categoria, porque muitos de nós fomos atingidos por essas reduções ou suspensões de contrato, a gente tratou muito disso, ela agora virou lei, né? A lei 14020, né? Foi sancionada no dia 6 de julho, agora recentemente. A nova lei trouxe uma série de dispositivos que não estavam propriamente na medida provisória, mas o espírito da medida provisória está mantido ali, né? Inclusive depois, agora,
essa semana, o presidente da República decretou a possibilidade de ampliação, porque já havia sido convertido em lei, não cabia uma medida provisória para o mesmo tema. Então, por decreto, se ampliou aquilo que estava na lei, onde antes era dada a possibilidade de 60 dias de suspensão de contrato, o decreto passou a prevê a possibilidade de 120 dias, dobrou o prazo. E no caso da redução de jornada e de salário, que o que estava previsto era no máximo 90 dias, incorporou aí também 30 dias a mais e chegou também a um limite de 120, é o que tem para o momento. Isso pode mudar lá na frente? Pode, se assim o governo entender e se a sociedade pressionar nesse sentido. A medida 927 era uma medida muito ruim. Ela trazia uma série de elementos que nós entendíamos como movimento sindical, que eram nocivos para o trabalhador, porque ela terminava produzindo uma espécie de reforma trabalhista velada no texto. E ela perde a validade agora no domingo. Ela está no Senado, mas o Senado já informou que vai deixar a medida caducar. Entre outras coisas, porque o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, exerceu muita pressão em Brasília especialmente, e nós que fazemos parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fizemos parte dessa pressão em Brasília, porque na verdade queríamos ou a revogação de alguns artigos que estavam na medida, a melhoria da redação e a inclusão de alguns outros com garantias para os trabalhadores, ou, se não fosse possível fazer isso, como se revelou de fato muito complicado, era melhor que ela perdesse de fato a validade. Então a medida provisória ela tem prazo máximo de 120 dias para poder valer. Se ela não for convertida em lei, ela caduca, perde a validade, aquilo que ela estabelecia deixa de ter validade e volta ao que a legislação que definia algo a respeito estabelecia. Então, ela vai caducar agora no domingo e já está dito que ela não vai ser apreciada pelo Senado da República. O que para nós é de fato uma coisa importante, porque deixa de ter validade ali algumas questões que eram complicadas, que feriam direitos dos trabalhadores. Mas o fato é que a medida provisória, por exemplo, 936, antes até de se tornar lei, mesmo depois de ter se tornado lei, há uma série de coisas que ela estabelecia que não vinham sendo cumpridos pelo patronal, e que a gente tem buscado atuar nesse sentido. Essa é uma questão importante. Como medida provisória já era um problema esse cumprimento, e agora como lei continua também. Entrevistando o Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro Bahia. Você falou sobre as escolas que não têm respeitado o que a MP 936 estabelecia. E agora a lei que foi nascida dela, né? Quais têm sido as queixas a esse respeito, Alisson Mustafa? Pois é, Ranieri. Acho até que eu já havia abordado esse tema, se não na última, talvez na penúltima participação nossa aqui no Programa do Trabalhador, a respeito, por exemplo, de escolas que fizeram a opção da suspensão de contrato do trabalhador, do professor. Entretanto, continuaram cobrando desse trabalhador que ele exercesse a sua função. A medida provisória já era clara relativamente a isto, e a lei também, a lei de conversão, a 14020, também é clara com relação a isso. Isso é vedado na lei, isso não pode. O trabalhador que tem o seu contrato de trabalho suspenso, ele está liberado das suas atividades laborais. Ele não pode ser cobrado por trabalho neste período. Da mesma forma, o trabalhador que passa pelo processo de redução de jornada e de salário. Porque, inclusive, tanto a medida provisória quanto a lei estabelece isto. A ordem é essa, é uma redução de jornada, ou seja, uma redução de jornada de trabalho, de tempo de trabalho e, consequentemente, a redução proporcional do salário correspondente a esta jornada. Entretanto, a gente tem recebido de professores escolas que fizeram a redução e que não reduziram do ponto de vista da jornada, quer dizer, reduziram o salário, mas não reduziram a jornada. É ilegal também. Eu já tratei aqui como uma canalice, uma esperteza de empresário, de mau empresário do setor, que se vale de uma medida, que obviamente lucra em cima da medida, porque ele passa a ter uma despesa menor, entretanto, lucra também porque o trabalho ofertado como contrapartida continua no mesmo nível de antes, sem ter nenhuma alteração, o que não é permitido pela legislação, não é? Então a gente continua recebendo, e outra, escolas que, por exemplo, informaram ao professor
professor que estariam reduzindo o seu salário sem a utilização da medida provisória, ou seja, simplesmente reduzindo o cargo horário do professor. É ilegal, não pode. A gente tem recebido reclamações dos professores sobre essas escolas, pedidos de orientações, estamos fazendo uma série de notificações e nos casos que entendermos, vamos levar à Justiça e ao Ministério Público do Trabalho, porque a gente entende que a medida provisória, com todas as críticas que ela possa ter e agora a legislação, mas ela é um instrumento legal. O que ela estabelece ali precisa ser seguido pelos empregadores. O que a gente tem visto é que há empregadores se valendo da parte que é interessante para eles, na medida que é a redução do custo em relação ao trabalhador, mas não estão garantindo os direitos do trabalhador relativamente à mesma medida provisória. Quer dizer, estão lucrando das duas pontas. Pagam menos, mas tem como contrapartida a continuidade integral do trabalho ofertado por esse trabalhador. Então é um negócio assim que é uma questão de ordem moral, não é? É uma imoralidade para além de ser uma ilegalidade. Sem contar uma série de outras coisas que a gente vem observando aí de descumprimentos com relação, por exemplo, aos acordos estabelecidos entre o Simpro e o Sinep, entre o Sindicato Laboral e o Sindicato Patronal. A gente continua insistindo, o professor não é obrigado a dar aula por vídeo. O professor não pode ser chamado na escola para fazer trabalhos. Está estabelecido lá num acordo nosso do mês de abril ainda, já tem algum tempo, de que os trabalhos podem ser requeridos, mas esses trabalhos têm que ser em ambiente doméstico. Os professores não podem ser chamados a sair de casa e ir para as escolas poder produzir algo para a escola ali. Ah, mas a escola tem aqui os equipamentos, é melhor, então não pode. O professor não pode se retirar de casa. O professor está em casa para cuidar da sua saúde e da sua família, para contribuir para que, de modo geral, as pessoas tenham cuidado com a sua saúde, evitando os contatos físicos. Tirá-lo de casa é expô-lo à doença, é expô-lo à possibilidade de pegar a doença e, de repente, morrer por conta da doença, como, infelizmente, mais de 75 mil pessoas já morreram no Brasil. Então, não se pode fazer isso. É um crime, inclusive, contra a própria saúde pública, no nosso entendimento. Porque se eu tenho lá um setor cujas atividades presenciais estão, neste momento, impedidas de acontecer, mas eu exijo que os trabalhadores do setor vão para a escola para poder produzir, então eu estou rompendo com aquilo que os próprios decretos estabeleceram. É uma ilegalidade, é uma imoralidade, há uma série de coisas ocorrendo nesse momento, onde a gente esperava que as pessoas e os gestores pudessem ter uma posição mais honrosa, mas a gente tem visto em muitos casos, obviamente que não todos, mas muitos casos de um completo desprezo pela vida das pessoas, pensando exclusivamente na sua atividade econômica. Nós nos posicionamos contra, estamos orientando os professores, vamos à justiça naquilo que for necessário, porque não dá para deixar o trabalhador exposto dessa maneira. Obrigado, então, mais uma vez participando conosco aqui no programa do Trabalhador. Muito obrigado, Ranieri, obrigado pela oportunidade sempre. A gente está aqui a cada 15 dias trazendo as nossas contribuições, a contribuição do Simpro Bahia, com informações que a gente compreende que são importantes para a nossa categoria. Então eu deixo aqui um abraço a todos, desejo de um bom fim de semana, que a gente continue se cuidando, continuemos em casa, né, que a gente continue dando nossa colaboração para que o enfrentamento à pandemia seja o mais eficiente possível e dando conta também das nossas obrigações enquanto representante sindical, né? Então um abraço a todos, um abraço a você, um abraço aos seus ouvintes, aos companheiros, aos professores, professoras, e até a nossa próxima participação. Aí entrevistei o Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro, o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Foi destaque no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br. No programa do Trabalhador, mais uma vez destacar o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Abraçar aqui o Jairo Batista, o coordenador-geral, os demais coordenadores e coordenadoras. Eu vou receber Rádio Ovaldo Costa, coordenador de comunicação. E o que está acontecendo, e lógico, badalado durante toda a semana, é esse Congresso Nacional da FUP, né? É um congresso da Federação Única dos Petroleiros. E eu queria saber, você, Rádio Ovaldo, em relação à participação do Sindipetro Bahia nesse congresso. Começou na última quarta-feira, vai ser concluído no domingo. Um grande abraço, obrigado pela sua participação conosco aqui no programa do Trabalhador, Rádio Ovaldo Costa. Olá, Ranieri, bom dia aí a todos os ouvintes da Metrópole FM que acompanham aqui o programa do Trabalhador.
esse programa que vem se destacando a cada semana. E nós estamos aqui mais uma vez, Ranieri, em nome da direção do Sindipeto Bahia, para tratar de assuntos da categoria petroleira, da classe trabalhadora, de interesse geral aí da sociedade de Salvador e a sociedade baiana como um todo. Pois bem, Ranieri, de fato, nós estamos participando sim ativamente do Congresso, do 18º Congresso da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que é a nossa federação, ao qual o Sindipeto Bahia é filiada. É uma federação que representa 13 sindicatos de petroleiros em todo o Brasil, os sindicatos mais expressivos, mais importantes dessa categoria tão numerosa, e uma categoria que vem lutando e defendendo a Petrobras, defendendo seus direitos, se movimentando mesmo nesse momento de conjuntura tão adversa que a gente enfrenta. O Congresso começou na última quarta-feira, Ranieri, e termina amanhã, domingo, isso mesmo. E estamos fazendo, por conta do isolamento social, pela primeira vez, um Congresso totalmente virtual, Ranieri. São cerca de 280 delegados e delegadas de todo o Brasil, inclusive aqui da Bahia, onde nós estamos fazendo debates virtuais, discussões sobre os temas da categoria petroleira, a conjuntura política, o processo de privatização em curso por essa direção da Petrobras e por esse governo, medidas para enfrentar essa realidade, as discussões sobre a nossa campanha reivindicatória, que começa agora no mês de setembro, ou seja, um conjunto de ações mais de interesse da categoria petroleira, dos aposentados, aposentadas, dos companheiros e companheiras da ativa e também dos trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, isso mesmo, das empresas privadas representadas pelos nossos sindicatos. Hoje teremos uma discussão intensa pela parte da tarde, neste sábado, e amanhã de manhã, no domingo, nós iremos encerrar com a nossa plenária final, onde estarão sendo aprovadas as deliberações desse 18º Congresso. Então, é uma experiência muito nova, mas não deixou de ser importante, empolgante e com muito debate até aqui. Tenho certeza que até amanhã esse debate irá continuar, fortalecendo ainda mais a disposição da categoria petroleira de lutar pelos seus direitos, de lutar pela defesa da Petrobras e lutar pela soberania e pela democracia no nosso país. Bom, e agora no próximo dia 23 de julho, completa uma data que muitos até não lembram, né? Que é sobre a privatização da BR Distribuidora, que foi executada pelo governo da época. E era uma subsidiária da Petrobras, na área de distribuição e comercialização de derivados de petróleo e de combustíveis. O que tens falar, ou então de se comemorar sobre essa data de um ano da privatização da BR Distribuidora, hein, Radiovaldo? Pois é, Ranieri, nós não temos nada, absolutamente nada a comemorar com essa privatização vergonhosa que completa agora no próximo dia 23, um ano de quando foi privatizada a BR Distribuidora, uma das mais importantes subsidiárias da Petrobras, que completa quase 50 anos desde a sua criação, contribuindo para o desenvolvimento do país, que contribuiu para levar derivados de petróleo nos rincões deste país, locais inclusive que as empresas privadas de distribuição não tinham interesse de levar, porque não tinha lucro fácil, não tinha alta lucratividade, mas a BR estava lá. E este governo, a direção da Petrobras, vendeu essa importante empresa há um ano atrás. E o que aconteceu de lá para cá, Ranieri? O que tivemos em um ano de privatização? Nós tivemos, Ranieri, muitas demissões, centenas e centenas e centenas de trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos na Bahia e no Brasil, que foram assediados, perseguidos para sair da empresa. Nós tivemos redução de direitos, de benefício, de salário para aqueles que permaneceram ou foram contratados já na nova lógica da privatização. Nós tivemos a BR Distribuidora priorizando as áreas mais lucrativas, os locais onde a empresa consegue uma maior rentabilidade no seu negócio. Até porque, Ranieri, quando se privatiza uma empresa, o objetivo daqueles que adquiriram uma empresa pública privatizada é garantir o retorno fácil e rápido dos seus investimentos. O investidor
quer retorno rápido. E esse retorno vem às custas da exploração de trabalhadores e trabalhadoras e às custas da sociedade, que acaba pagando a conta desse processo perverso de privatização. Por isso, o Sindipeto Bahia vem chamando a atenção de que a população, a sociedade brasileira, o nosso povo, seja na Bahia ou no Brasil, precisam reagir a esse processo implementado pelo atual governo. O próprio governo vem anunciando aos 4 cantos que pretende privatizar tudo. E empresa pública não é de governo nenhum. Empresa pública não é de partido nenhum, não é de presidente nenhum. Empresa pública é do povo. Empresa pública é patrimônio da nossa gente. Empresa pública tem que ser preservada para, inclusive, dar retorno e ajudar o desenvolvimento nacional, gerar emprego, gerar desenvolvimento. É isso que nós queremos de uma empresa pública. Por isso que é importante, é porque é público, é de todos e todas. Então, fica aqui o nosso repúdio, Ranieri, a esse 1 ano de privatização da BR Distribuidora, que aqui na nossa capital, em Salvador, a sede ficava ali no Estiepe, bairro Estiepe, ali próximo do Shopping Salvador, que até o teto daquele prédio principal, Ranieri, caiu, porque eles abandonaram, demitiram os trabalhadores e trabalhadoras e aquela sede está fechada. Então, nosso repúdio e o nosso chamado à sociedade, ao povo, à classe trabalhadora, para repudiar e lutar em defesa do patrimônio nacional, em defesa da Petrobras, das suas subsidiárias, em defesa do Banco do Brasil, dos Correios, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, da Embasa e de todas as empresas públicas, porque ela compõe, acima de tudo, um patrimônio do nosso povo e da nossa gente. Estou entrevistando o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro Bahia, e eu pergunto em relação ao que o Sindipetro e também a FUP pretendem fazer depois da realização desse congresso em relação a esse processo de privatização. O que dá para entender é que vocês estão debatendo muito no congresso esse tema, que é um tema relativo à privatização, Radiovaldo. Pois é, Ranieri, esse tema é muito importante, muito caro para todos nós. Não apenas como trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras e de empresas subsidiárias. Ele é importante para a gente como cidadão e deve ser importante para toda a sociedade baiana. A direção do Sindipetro quer intensificar o debate sobre privatização, quer intensificar o debate sobre a proposição do governo atual, federal, de privatizar não só a Petrobras, como praticamente todas as empresas públicas do nosso país. Empresas construídas ao longo de décadas, que se constituíram em patrimônio presente e futuro do nosso povo e da nossa gente. Nós queremos debater com entidades sindicais, com entidades da sociedade civil, com lideranças políticas, com estudantes, com aposentados, com todo o povo. Porque o povo precisa mudar de posição em relação ao patrimônio público e entender que essas empresas são, de fato, patrimônio coletivo da nossa gente. E a direção irá, em breve, agora no mês de julho, Ranieri, iremos iniciar o que nós estamos chamando de vigília em defesa da Petrobras. Começando por Salvador, mas também em cidades do interior do estado, debatendo com essas lideranças locais, com essas entidades, né, levando informação qualificada, conteúdo qualificado, para fazer um debate de alto nível, onde a gente possa envolver as pessoas e trazer essas pessoas para essa discussão tão importante. Nós estamos definindo o presente e o futuro do nosso povo, do nosso país, em relação ao desenvolvimento nacional, em relação à soberania nacional, em relação ao crescimento que nós esperamos para o nosso país, do ponto de vista da geração de empregos, da nossa economia, do crescimento também social e ambiental, que essas empresas têm participação importante também nessas áreas. Então, é um debate que iremos fazer com intensidade, inclusive nos meios de comunicação, passando aqui pelo seu programa, Ranieri, aqui pela Metrópole, mas debatendo nos diversos meios de comunicação, presencial, digital, nas redes sociais, e fazemos um convite a você que está nos ouvindo nesse momento,
a procurar se informar, a discutir, a ler, a tirar suas dúvidas sobre qual é o verdadeiro papel histórico, atual e futuro que essas empresas públicas, como a Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Eletrobras, entre outras, cumprem nesse momento e no momento futuro para a Bahia e para o Brasil. Então nós vamos reafirmar mais do que nunca, Ranieri, que essas empresas são patrimônio do povo e o povo não pode aceitar que nenhum governo, nenhum partido possa privatizar, vender, entregar esse patrimônio a quem quer que seja. Muito menos aqueles que vêm para cá apenas para especular, lucrar e explorar nossas riquezas e a nossa gente. Grande abraço, Ranieri. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo sábado. Estaremos aqui de volta no programa do Trabalhador. Tá aí então, destaquei o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez no programa. E é hora de destacar no programa do Trabalhador o Sindipol, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia. Aqui um abraço a todos que estão na sintonia, querem saber mais sobre esse sindicato. Vamos então para mais uma participação aqui no nosso programa e entrevistar José Mário Lima, que é o presidente do Sindipol. Ô José Mário, como é que está o serviço de emissão de passaporte durante a pandemia do coronavírus? Olha, Ranieri, na verdade, a razão da sua pergunta, especificamente ligada ao serviço de passaporte, ela tem, no caso, dentro da resposta, significa dizer que nós estamos falando de serviços diretos de atendimento ao público, que envolve não só a questão da emissão e entrega de passaportes, mas também a questão do controle de segurança privada, a fiscalização, o controle de produtos químicos também, e, no caso, a situação de migração é uma das mais solicitadas, que diz respeito à questão das viagens para fora do território nacional. De antemão, todos esses serviços, a partir de 16 de março, eles estão com um protocolo que privilegia, no caso, o atendimento e a consulta eletrônica para fazer a sanatória das dúvidas, né, para explicar os problemas para, no caso, a sociedade, nos seus diversos atores que, por acaso, demandem esse tipo de serviço. No caso específico de passaporte, há uma preocupação muito grande em dizer que o turismo, quanto ao turismo, enquanto estiver esse estado de emergência de saúde pública que está vigorando desde 16 de março, o passaporte de turismo ele não está tendo essa devida facilidade, até porque há dificuldades em relação a voos. E isso implica necessariamente em dizer que os passaportes que foram emitidos, mas que ainda não foram retirados, eles também não serão cancelados. Evita-se simplesmente desnecessariamente se dirigir a uma dependência e você encontrar fechada, porque algumas, como são as unidades que funcionam em shopping, não estão trabalhando, não estão funcionando da mesma ordem, dessa mesma forma. Evidentemente que nós temos as situações de datas já marcadas e que envolvem, no caso, a necessidade de saída por funções de trabalho, por funções as mais diversas e às vezes por questões emergenciais. E esses casos serão tratados também, inicialmente, através de uma consulta eletrônica no site do órgão, para que possa, no caso, se ver a possibilidade e a viabilidade para se fazer, no caso, a entrega em termos de passaporte. De maneira geral, em função do estado em que nos encontramos, estamos aguardando a possibilidade de que gradualmente ocorra a mudança desse protocolo, o que neste momento não acontece na medida em que estamos ainda sob forte ataque em relação da pandemia dentro da sociedade. E isso é algo que não pode ser desprezado. As medidas governamentais vão todas nesse sentido. E o órgão trabalha nessa direção. Uma vez resolvida essa situação, com fé em Deus sairemos dela, tenderemos a um protocolo para garantir o restabelecimento das condições normais e haver o pronto restabelecimento dos serviços, no caso de atendimento ao público, de maneira presencial e de forma cada vez mais dentro desse novo normal. É isso que nós temos a dizer e com certeza aguardaremos. Temos que lutar para que, cada um fazendo a sua parte, de uma maneira extremamente solidária, cheguemos o mais rápido possível a um retorno das atividades normais. E nessa direção sempre é válido aquele conselho que, enquanto ainda não chegou
a situação de normalidade, que, por favor, quem puder ficar em casa, fique o máximo de tempo possível. E se sair, use máscara o tempo inteiro. São recomendações elementares, mas que é sempre bom estarmos reafirmando isso aí. Ok, Ranieri? Estou entrevistando José Mário Lima, que é presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no estado da Bahia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai voltar à carga com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias, né? Ele insiste, inclusive, na capitalização da Previdência, na qual cada trabalhador é quem tem de poupar para se aposentar. Como é que você analisa tudo isso, hein, José Mário Lima? É isso, Ranieri. Num momento em que nós passamos por sérios problemas, uma situação extremamente atípica, aparecem essas pautas agora, no momento em que não se tem condições de maiores discussões presenciais, envolvendo mais reformas de cunho trabalhista, uma possível reforma tributária e também, não esquecendo, uma reforma administrativa, principalmente essa última, no caso, que atinge o servidor público como um todo. É inegável a necessidade dessas reformas, isso aí salta aos olhos, mas dentro desse momento extremamente atípico que atravessamos, não dá para entender com bastante seriedade, até porque o que se propõe como resultado delas está longe de acontecer. Por que isso? Porque nós não sabemos o primeiro dia, o day after, o dia de amanhã, com o fim da pandemia, porque com certeza, com fé em Deus, ela vai passar. Como é que nós vamos dar continuidade a discussões para traçar um cenário futuro, no momento em que a prioridade absoluta tem de ser todos os mecanismos à disposição no sentido de coordenação da crise, para minimizar os impactos de retomada da sociedade e a sua vida mais normal após todo esse problema que estamos atravessando, que é uma crise de calamidade pública. Desse modo, não vejo com bons olhos a questão de propor tais reformas, porque inclusive elas se tornam inconvenientes, em boa medida, diante da situação que estamos atravessando. Como vamos discutir com os setores sociais envolvidos diretamente com uma reforma tributária? Os entes federativos, a discussão passa necessariamente por entender como será repartido o bolo da parte que o Estado arrecada nos diversos entes da federação. Essa é uma discussão muito longa e não pode ser feita de forma soldada. Se fala, inclusive, acerca de talvez um aumento de tributação, ainda que se faça possível, ainda que se faça necessário, não estou duvidando disso. Essa situação não pode ser discutida de maneira apressada e num ambiente desse, em que o que mais se torna emergencial nessa discussão é como iremos sair o dia seguinte do cenário que nós vamos encontrar a sociedade em seus diversos aspectos, inclusive e principalmente o econômico, para a partir daí instalar as reformas. Inclusive tem uma falácia muito grande que se coloca em termos de reforma trabalhista e reforma tributária que não tem nenhum amparo na realidade. Quando se fala justamente da questão dos empregos, que haveria uma possível retomada da atividade econômica com uma grande geração de empregos. Não tem grande nem pequena, a evidência empírica os dados mostram em termos de realidade, que o fato de você reduzir encargo trabalhista não necessariamente aumenta a empregabilidade, não aumenta, não tem evidência nenhuma, isso é uma falácia. Já está mais do que comprovado que esse discurso é vazio. Quando nós falamos da reforma tributária, no sentido de desonerar, olha, todo mundo tem que pagar a sua capacidade de contribuição em relação ao que queremos como possibilidade da sociedade, do viver em sociedade. E isso implica em dizer qual o papel que o Estado vai ter dentro desse cenário econômico. Nesse cenário de pandemia, quem foi que assumiu o papel de amortecer os impactos da crise também na economia, se não o Estado? Claro que foi. Discutir esse tipo de questão, ou tentar fazer um cenário futuro, é querer vender conto de fadas quando nós estamos atravessando uma verdadeira trovoada, uma verdadeira tempestade, um ambiente de dilúvio. Não tenho a menor condição, não vejo grandes possibilidades dessa discussão se alongar. Acredito que haverá resistências muito grandes do parlamento brasileiro, seja na Câmara, seja no Senado, e tem de ter tal resistência sim. Não é o momento, muito pelo contrário. Torna-se não só inconveniente e inadequado, mas torna-se de uma insensibilidade para a discussão real do problema fundamental que deveria estar
tomando todos os agentes econômicos, inclusive a parte da economia, que é o problema de nós melhorarmos a gestão da crise da atual pandemia. Isso é ponto pacífico, tá bom, Diego? Muito obrigado, mais uma vez participou conosco José Mário Lima, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Destaque aqui no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. E para falar de direito, eu vou conversar mais uma vez com o nosso amigo Clérison Amorim, que vai trazer mais novidades ao trabalhador nesse espaço, porque, lógico, o trabalhador precisa saber e saber muito dos seus direitos. E aí, Clérison? Olá, Ranieri, um grande abraço a você, um abraço aos amigos aqui na programação, um grande abraço a todos no Programa do Trabalhador. Ranieri, a Caixa Econômica Federal paga o abono salarial a 741 mil trabalhadores nascidos no mês de julho. Então essa é a boa informação que trago hoje aqui no programa. Em todo o país, 741 mil trabalhadores nascidos nesse mês, no mês de julho, ainda não receberam o valor na conta e têm direito a receber esse abono salarial do ano 2020-2021. Os valores para cada trabalhador vai variar de R$ 88,00 até R$ 1.045, de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano base, que é o ano, Ranieri, de 2019. O saque pode ser realizado até o dia 30 de junho do ano de 2021. Mas nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, esse momento de coronavírus, momento de pandemia e muitos casos de Covid-19, então pode ser que você tenha esse valor na sua conta. Um grande abraço a você, Ranieri, um abraço ao trabalhador ligado aqui na Metrópole FM, advogado trabalhista Clérison Amorim, para o Programa do Trabalhador. E aí, para falar de direito, Clérison Amorim destacou mais uma vez aqui no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. Saúde é prioridade, dinheiro importante. Só que muita gente não tem plano de saúde. Pensando nessa situação, a Master Life criou um aplicativo que oferece inúmeras vantagens, como alternativa aos convênios médicos, redução de despesas e geração de renda extra. O aplicativo Master Life proporciona aos seus usuários uma rede com mais de 10 mil usuários e uma estrutura de parceiros que leva até os seus associados o melhor em prestação de serviços. Tratamentos dentários com vários benefícios, 100% cobertos e com descontos de até 80% nos demais. Consultas médicas, exames laboratoriais, com uma rede de especialistas à sua disposição. Estabelecimentos credenciados como óticas, faculdades, farmácia, comércio e tudo isso com descontos de até 80%. E mais, você pode ter uma renda extra. Basta indicar nosso aplicativo para seus amigos e contatos e ganhar dinheiro, viagens e prêmios. Nossa plataforma foi criada para levar a cada usuário o maior número de benefícios. Nossos credenciados levam até você promoções que você recebe via aplicativo, gerando mais economia para você. O aplicativo Master Life ainda conta com sorteios semanais e mensais de brindes e vantagens. E para usufruir de tudo isso, você paga uma taxa única e anual para toda a sua família. Não perca essa oportunidade para a sua família e navegue em um mundo de vantagens do aplicativo Master Life. blogdotrabalhador.com.br, o canal do Programa do Trabalhador. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, o trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do Programa do Trabalhador, e fique por dentro, a partir de agora, de tudo que está acontecendo na área do trabalhador, com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador.
A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br.